Olá amigos, chegamos na leitura 525, estamos na lição número 10, discorrendo nesse primeiro trimestre do ano, que já estamos aí no terceiro mês do primeiro trimestre, sobre administradores fiéis à espera do Mestre. E o título de hoje é: Comece com as necessidades pessoais. Nos tempos do Antigo Testamento, muitos dos filhos de Israel eram agricultores e pastores. Assim, as bênçãos prometidas por Deus eram transmitidas na linguagem agrícola, diferente de hoje. Mas o intuito, o objetivo é o mesmo. Por exemplo, em Provérbios capítulo 3, verso 9 e verso 10, Deus diz que se formos fiéis, nossos celeiros ficarão cheios. Muitos cristãos não têm um celeiro hoje, então Deus abençoará nosso trabalho ou negócio se estivermos dispostos a segui-lo e a obedecê-lo. As bênçãos são as mesmas, O tempo diferente, mas Deus não muda. As suas bênçãos e os seus critérios continuam sendo os mesmos. Questão número 3, leitura de Provérbios capítulo 27, verso 23 ao 27. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos. Como aplicar essas palavras hoje? Bom, precisamos com sabedoria conduzir nossos negócios, nossos bens, Por mais que a Bíblia alerte contra a opressão aos pobres ou a respeito da ganância, as Escrituras não condenam a riqueza nem os esforços para adquiri-la. É aquilo que a gente vem falando durante várias e várias semanas, Somente o dinheiro é que não pode nos ter. Nós podemos ter o dinheiro sem problema nenhum e fazer bom uso, Tanto pessoal como para a nossa família, quanto para ajudar a comunidade, a igreja, de acordo sempre, com a direção do Espírito Santo. Senão nós empobrecemos da noite para o dia também, Então precisamos usar de sabedoria para administrar. Desde que isso, as Escrituras não condenam a riqueza, os esforços para adquiri-la, desde que isso não seja feito de forma desonesta ou por meio da opressão aos outros. Veja bem, o texto de Provérbios indica que devemos ser diligentes para que possamos ter o suficiente para nós mesmos e para a nossa família. As cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Provérbios 27, verso 27. Podemos parafrasear esse verso: revise seus registros financeiros e determine o estado de seus assuntos financeiros. Ou faça um balanço patrimonial e entenda sua relação dívida e capital. De tempo em tempo, durante seus anos de trabalho, seria apropriado revisar seu testamento, os outros documentos em relação aos seus bens atuais e atualizar esses documentos, se for necessário. Testamentos em empresas de administração de patrimônio são estabelecidos no processo de planejamento patrimonial, a fim de proteger a família em caso da morte prematura ou por motivos de saúde, na impossibilidade de decidir sobre o destino de seus bens. Planeje o que ocorrerá com suas posses quando elas não mais estiverem sob sua administração. A mordomia cristã das bênçãos que Deus nos deu, não trata apenas do que temos enquanto vivemos, mas também do que acontece depois que nós descansamos. Então nós precisamos planejar aqui já, de antemão, o futuro depois que nós não estivermos aqui. É mais ou menos isso mesmo. A menos que o Senhor retorne em nosso tempo, um dia morreremos, e os nossos bens, poucos ou muitos, ficarão aqui. Então precisamos ser bons administradores antes, durante e depois. Portanto, cabe a nós tomar providências para que esses recursos sejam uma bênção para os outros e um auxílio para a obra de Deus. Questão de rodapé: as riquezas não duram para sempre. Provérbios 27 e 24, Foi a primeira leitura que fizemos da primeira pergunta. É importante pensar nesse conceito. Qual conceito? Que as riquezas não durarão para sempre? Vamos ver o que eu respondi aqui. Sim, para não sermos esbanjadores, para não sermos inconsequentes, irresponsáveis, imprudentes. Precisamos sim pensar, antes, fazermos planejamentos.
Que o Senhor nos dê da sua sabedoria para assim nós procedermos. Amém, amados? Vamos orar? Amados Deus e Pai, obrigado, meu Deus, pela tua palavra que todos os dias nos ensina, Senhor. Senhor, nós te pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados. Senhor, que nós não venhamos ser negligentes, Senhor, com nada daquilo que o Senhor nos instrui. Por isso, Senhor, nós declaramos que somos totalmente dependentes de Ti, precisamos da Tua graça, da Tua direção e da Tua sabedoria. No nome santo de Jesus. Amém. Abraço, meus amigos, e abraço aí aos nossos amiguinhos. Ei, não deixe de compartilhar esse canal, não deixe de ativar as notificações para receber, todos os dias aí uma palavra aí de sabedoria, de ânimo, de direção.